Vamos começar aqui a nossa live. Você que está assistindo aqui no ao vivo, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo no gravado também, seja muito bem-vindo. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida, uma coisa mais legal, mais divertida, mas se você está aqui me ouvindo, eu prometo para você que eu vou recompensar a sua atenção com conteúdo de qualidade, com conteúdo valioso, relevante, que com certeza pode ajudar em muito a sua vida. O tema da nossa live de hoje é como o casal deve se organizar financeiramente. Pensa numa coisa que dá uma certa dor de cabeça, o casal conseguir ali se organizar financeiramente. Não é fácil, parece fácil, mas não é fácil você ter esse alinhamento ali com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu cônjuge, tá? Mas eu vou aqui hoje falar para vocês qual que é o jeito mais adequado. Não quer dizer que esse é o único jeito, mas é o jeito que eu entendo como o mais adequado para o casal se organizar financeiramente, tá bom? Eu separei aqui basicamente 6 tópicos, né, de coisas que podem com certeza te ajudar muito aí a lidar com as finanças aí no seu casamento, tá bom? O primeiro ponto é aonde eu estou. Quando você quer chegar a algum lugar, primeiro você tem que saber aonde que você está. Se você vai chamar um táxi, por exemplo, hoje quase ninguém chama táxi, né? Mas vamos usar isso aqui como exemplo. Se você vai chamar um táxi, se liga, ô fulano de tal, eu tô aqui em tal lugar. Pro taxista aí te buscar, para você chegar onde você quer ir, ele precisa saber onde você tá para que ele vai lá te buscar. Nas finanças aqui é mais ou menos por aí. É mais ou menos assim que funciona também. Antes de saber aonde você quer chegar, você precisa saber aonde você está. Você está endividado? Você está sem dívidas, mas gasta tudo aquilo que você ganha? Tá ali elas por elas? Não falta, mas também não sobra? Você está gastando tudo que você tem? O patamar que você está hoje, sobra dinheiro, mas você não sabe como trabalhar com esse dinheiro? Ou o patamar financeiro que você está hoje é à espera de um milagre? Depende, você pode estar em um desses patamares aí financeiros, em uma dessas situações. Então é muito importante que você saiba onde você está. Dependendo de onde você está, é aí que você, sabendo onde você está, é que você vai traçar então o trajeto até onde você quer chegar. Se você quer, por exemplo, se você está, por exemplo, endividado, você não vai pensar, cara, como que eu faço para investir na bolsa de valores? Como que eu faço para me viajar e tudo mais? Você tem que pensar primeiro ali em um projeto, um plano para como você sair das dívidas. Então é muito importante você saber aonde você está, tá certo? Muito bem. Depois que você já sabe aonde você está, você já fez ali o raio-x, você sabe qual que é a situação que você está, aí vem o segundo passo. E qual que é esse segundo passo? Esse segundo passo é aonde você quer chegar. Isso é realmente muito importante, porque quem não sabe, já diz o ditado, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você precisa saber aonde você quer chegar. Isso é muito importante. Você não pode viver assim... Eu vejo muita gente vivendo assim, deixando a vida levar, sabe? Deixando a vida levar. Se der ali eu faço algum plano para o futuro. Se der eu viajo. Se der eu compro alguma coisa. E não é bem por aí. Porque desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você vai deixando a vida levar e as coisas não acontecem. Você precisa ter ali metas bem claras sobre onde você quer chegar. Esse é um segundo passo muito importante. Né? O primeiro é saber onde você está e o segundo é saber onde você quer chegar. Isso é fundamental. Isso é super importante, muito importante mesmo. E esse aonde eu quero chegar depende muito de duas coisas muito importantes mesmo, que todo casal tem que ter. Todo casal, para ele ser bem sucedido, tanto financeiramente quanto em outras áreas também, ele precisa estar alinhado. O casal, ele precisa estar alinhado, sabe? Quando eu me lembro, quando eu falo sobre isso daí, eu me lembro da história da Torre de Babel.
Eu acredito que você conheça a história da Torre de Babel. No princípio, lá existia só uma linguagem. Todos os seres humanos falavam a mesma língua. E então o homem decidiu construir uma torre bem alta para ele nunca mais ser surpreendido por nenhuma catástrofe, por um dilúvio, ele estaria a salvo. E aí, o que o Senhor fez então? O Senhor confundiu a língua do povo. Porque como eles falavam só uma só língua, o que o Senhor fez? O Senhor fez com que cada pessoa ali falasse uma língua diferente. Tá? Então o camarada começou a falar uma língua, o outro começou a falar outra língua, e aí o que aconteceu? Uma confusão tremenda, porque o pedreiro pedia cimento, o servente chegava lá com, tô falando de cimento aqui, né, no dia de hoje, acho que nem existia cimento como a gente conhece hoje, mas enfim, o pedreiro pedia uma coisa, o servente ia lá e pedia outra coisa, então não havia alinhamento, porque cada um falava uma língua. E aí o que aconteceu? A obra não foi para frente, ela não foi concluída. O que é no casamento acontece da mesma forma. Se um fala uma língua e o outro fala outra língua, as coisas não dão certo, as coisas não funcionam. Então é muito importante esse alinhamento. É muito importante que o casal fale a mesma língua, senão vai cada um para um lado. A mulher quer uma coisa e o marido quer outra coisa. A mulher quer mexer na casa, o marido quer só mexer no carro. E aí não funciona. As coisas não vão para frente. Quando as coisas estão divididas, cada um para um lado, as coisas não vão para frente. E na maioria das vezes, quando isso acontece, quando não há esse alinhamento, infelizmente, uma das piores consequências que acontece disso é a separação. É o divórcio. Então você vê como que é importante esse alinhamento. E esse alinhamento depende de uma outra coisa, que é uma boa comunicação. Então assim, a comunicação, eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, porque a comunicação ela está diretamente ligada com o sucesso do casal. Diretamente, ela é muito importante. Né? Eu já falei aqui sobre falar a mesma língua, isso passa por uma boa comunicação. Isso passa por você conseguir transmitir a sua mensagem. Só que é fácil ter uma boa comunicação? Não é fácil. Eu sei que não é fácil ter uma boa comunicação. Hoje, no meu casamento, eu já considero que a nossa comunicação evoluiu assim 300%. Mas quer dizer que está perfeita? Não, quer dizer que, na verdade, ela precisa melhorar bastante ainda. Né? Mas já melhorou bastante. Então eu digo para você com propriedade de que a comunicação, ela muda muita coisa no casamento. Muda muita coisa mesmo. Então, é necessário investir nessa área. Se você não sabe como se comunicar direito, é necessário que você invista tempo descobrindo, estudando sobre como você pode se comunicar melhor com o seu cônjuge. Porque a comunicação, ela está ali na base do sucesso de vocês, desse alinhamento, sabe? Esse alinhamento em relação a propósito, em relação a objetivos, sonhos, metas de vida, né? Então isso passa por uma boa comunicação. Existem alguns bloqueios, existem alguns ruídos nessa comunicação. Um deles é o autoritarismo. Cara, isso realmente é algo que pega muito, que pesa muito. Autoritarismo. Quando você quer, de certa forma, impor para o seu cônjuge a sua opinião. Quando você quer impor para ele o seu modo de pensar, o seu modo de ver as coisas. Isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio muito grande. Eu ainda vou fazer uma live aqui especificamente falando só de comunicação. Falando assim, só batendo em cima de comunicação. Como se comunicar direito, maneiras erradas de se comunicar, porque para mim o sucesso nas finanças, o sucesso no casamento, ele não está só ligado a ter um ótimo controle, uma planilha super mega power, que não escapa nada daquela planilha, que aquela planilha te conta todas as coisas ali. Muito mais do que planilha, muito mais do que controle de gastos, passa por uma boa comunicação. Então a comunicação está na base disso daí. Então eu vou fazer ainda uma aula aqui, uma live falando só sobre comunicação.
Então, o primeiro ponto que eu vou, ao longo da live aqui, eu vou falando, vou recapitulando, porque eu quero realmente que isso fique gravado na mente de vocês, né? Então, eu vou recapitulando aqui ao longo da live, para vocês não esquecerem. O primeiro ponto foi saber aonde eu estou. Eu estou endividado, eu gasto tudo que eu ganho, não sobra nem falta, ficar elas por elas. O dinheiro sobra, mas eu não sei o que fazer com esse dinheiro que sobra. E o terceiro ponto que a gente tratou aqui e o segundo ponto, aliás, é saber aonde você quer chegar. O primeiro é saber onde você está, o segundo é saber aonde você quer chegar, certo? E saber onde você quer chegar depende de alinhamento. Alinhamento, e o alinhamento depende de uma boa comunicação. Isso é fundamental. Então, esses foram os 2 primeiros pontos que a gente tratou aqui. Se você perdeu até agora o que foi falado, fica tranquilo. Vai ficar gravado isso aqui, você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser, tá? E o terceiro ponto é ter metas detalhadas. Isso é muito importante mesmo. Como eu já disse no início aqui, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você ter metas é muito importante. Eu tenho as minhas metas. Eu tenho as minhas metas para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Nós aqui em casa, nós temos as nossas metas. E como que a gente chegou nessas metas? A gente sentou, a gente conversou, eu expus as minhas vontades, quais que eram os meus sonhos, a minha esposa expôs qual que eram os sonhos dela, e aí a gente chegou num consenso. O que a gente vai fazer primeiro? O que a gente vai fazer depois? Só que tudo isso na base de uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. Né? Como eu já disse aqui, eu vou fazer uma live só sobre comunicação, porque isso é muito importante. Isso muda o jogo, a questão da comunicação. Ela muda completamente aí o jogo para vocês conseguirem esse alinhamento. Então, e para vocês conseguirem definir também quais são as metas de vocês. Vocês precisam ter metas claras. Precisam, é uma necessidade. Por quê? O nosso cérebro, o cérebro humano, ele não entende comandos soltos, comandos vagos. Por exemplo, se você tem a meta de ter um carro, mas se você não define a cor desse carro, o modelo, o valor aproximado desse carro, quando que você quer comprar esse carro, o seu cérebro ele não vai entender esse comando. Se você só falar, eu quero ter um carro. Se você não detalhar o que exatamente você quer, o seu cérebro não entende. E aí ele vai pegar aquele comando e jogar na lixeira do cérebro lá. Entendeu? Então por isso é importante que você tenha essas metas, que sejam metas claras e específicas, tá? E uma outra dica a respeito de metas é sonhe alto. Sonhe alto, não pense pequeno. Sonhe alto. Tem uma frase que diz assim, né? Mire a lua. E se você não acertar a lua, pelo menos uma estrela você acerta. É por aí que funciona. É assim que eu penso também. Eu tenho as minhas metas de 1, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E uma das minhas metas, olha só, é aos 65 anos, ser bilionário. Na casa do bilhão. Essa é uma das minhas metas. Eu vou conseguir? Não sei. Eu vou trabalhar para isso. Mas não é pelo dinheiro em si. É porque eu aprendi uma coisa. Quanto mais você resolve problemas, quanto mais você impacta a vida de pessoas, mais retorno financeiro você tem. Então eu penso grande, eu penso ser bilionário, eu tenho um desses objetivos, não pelo dinheiro em si, mas porque eu sei que se eu chegar lá, é porque eu abençoei a vida de muita gente. É porque eu dei ferramentas para resolver o problema de muita gente. Um exemplo muito claro disso daí é a Uber. Por que a Uber estourou no mundo inteiro? Por que a Uber hoje é um sucesso absoluto no mundo inteiro? Porque ela resolveu o problema de pessoas que precisavam se locomover e precisavam também pagar mais barato. Porque táxi era um absurdo de caro. Então ela resolveu esse problema de milhões de pessoas ao redor do mundo. E hoje é um negócio de muito sucesso. De muito sucesso mesmo.
Então sonhe grande, pense grande. A situação que você está hoje não determina como você vai estar daqui 10 anos, como você vai estar daqui 20 anos. Então tenha metas claras, sonhe grande e que pelo menos alguma coisa você vai conseguir. Se eu, no meu caso, por exemplo, se eu não conseguir ser bilionário, pelo menos milionário eu vou conseguir. Entende? Então sonhe alto, pense grande. Esse é o terceiro ponto aqui que eu vou tocar aqui nessa live sobre como o casal deve se organizar financeiramente. O quinto ponto, aliás, o quarto ponto é ter um orçamento. Muita gente não tem orçamento. Cara, isso é incrível, incrível. Muita gente não tem. É uma coisa tão simples de se ter, mas muita gente não tem. Muita gente só simplesmente vai passando o cartão de crédito ali e não tem um valor estipulado. Quanto que eu vou gastar com o supermercado, quanto que eu vou gastar com farmácia, quanto que eu vou gastar com combustível, com escola dos filhos, com alimentação fora de casa. Não tem. Simplesmente não tem. E aí você vai, quando você pega a fatura, você toma um susto. Você vai passando 10 reais aqui, 20 ali, 50 ali, 100 ali, quando você vê, cara, dos 5 mil reais a sua fatura e você não sabe nem direito o que é. Então não tem esse acompanhamento, né? Não tem esse orçamento. Isso é muito importante. Ter um orçamento, você não precisa ser um mestre, um MacGyver do Excel. Saber tudo de Excel. Muita gente tem essa crença de que para ela ser bem sucedida financeiramente, para ela conseguir conquistar as coisas, ela precisa entender muito de Excel, precisa ter uma planilha topíssima ali que mostre tudo para ela. E não é por aí. Definitivamente não é por aí. Quando eu ainda não tinha desenvolvido essa minha inteligência financeira, eu tinha planilhas maravilhosas ali que faziam muita coisa, que detalhavam as coisas, mas do que adianta se no seu comportamento ali, se você não consegue mudar o seu comportamento? Você pode ter a planilha mais top do mundo, das galáxias, de dar inveja, mas se você não consegue controlar o seu comportamento, de nada adianta. Então assim, não precisa ser nada sofisticado, não precisa ter um orçamento extremamente detalhado, extremamente controlado. Não, definitivamente não precisa. Mas precisa ter sim um orçamento. Você precisa definir quais são, o quanto você vai destinar da sua renda para cada sonho. Dentro desse orçamento, você vai ter ali o campo onde você vai... Eu vou fazer uma live aqui também, onde eu mostro a minha planilha, como que eu controlo a nossa planilha, as nossas finanças aqui em casa, né? Então eu vou fazer uma live assim, mostrando assim, como que eu organizo. Mas precisa ter uma organização. É necessário que o casal tenha esse controle. É necessário que ele tenha ali destrinchado, detalhado, né? O que está acontecendo com o dinheiro. Não precisa ser algo extremamente controlado, tá? Eu já me peguei muito assim, querendo controlar excessivamente cada centavo. Principalmente quando eu comecei a estudar sobre finanças, eu queria controlar cada centavo do orçamento. Hoje eu já não tenho essa visão, porque eu sei que isso rouba muito do nosso tempo. Querer controlar absolutamente tudo. Mas você precisa ter um orçamento que te dê um norte das suas finanças, e você precisa ter um controle. E esse controle você vai obter a partir de um orçamento doméstico. Eu até baixei uma vez a planilha de orçamento doméstico do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Cara, aquela planilha é monstruosa, cara. Tem umas 500 abas ali no Excel. Você preenche uma coisa, um dado ali, ele já tem um gráfico, já tem a porcentagem do que aquele impacta no seu orçamento. Então, assim, era algo maravilhoso. Só que tinha muita informação. E eu acabei me perdendo ali, eu larguei de mão. Até parei de usar essa planilha. Então, assim, derrube essa crença de que você precisa ter um controle perfeito. Não existe controle perfeito, tá bom? Então fique tranquilo em relação a isso daí, fique tranquilo, fique tranquila, tá certo? Mas é necessário ter.
tá bom? Nem que seja num caderno, mas é necessário ter esse controle, tá bom? O quinto ponto é o acompanhamento e o ajuste de metas. A gente tem, nós seres humanos, quando a gente faz planos, a gente tem a impressão de que vai dar tudo certo. Que a gente detalhou aquele plano ali e vai dar tudo certo. Vai ocorrer exatamente de acordo com o que a gente planejou. Mas não é assim na vida real. As coisas não acontecem assim exatamente do jeito que a gente planeja. Tem até uma frase que diz assim que os planos foram feitos para dar errado. É mais ou menos por aí que funciona. Você faz um plano, você planeja ali tudo certinho, detalha e tal. Mas quando chega ali na hora de colocar em prática, vai acontecer imprevistos. Então por isso que é importante você fazer o acompanhamento. Você vai acompanhar, você vai definir, né, as suas metas junto com o seu cônjuge, tá certo? Levando em consideração os seus desejos, os desejos dele, os desejos dos filhos, o sonho que vocês têm para os filhos, para vocês, enfim, vocês vão detalhar juntos essas metas, mas as chances são que ao longo da jornada em que vocês vão colocar esses planos em prática, vão acontecer imprevistos, tá certo? Vão acontecer imprevistos e vocês vão precisar fazer esse acompanhamento, vão precisar fazer o ajuste dessas metas, tá? Então é muito importante que vocês façam esse acompanhamento. Vocês vão ter que ajustar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali. Então é muito importante que vocês façam esse acompanhamento e vão ajustando ali. E assim, não tenha medo de dar errado. Vai dar errado. Muita coisa vai dar errado. Mas continue na jornada. Continue mesmo. Não desista. É muito importante para você. Vamos recapitular aqui agora o que a gente falou aqui. Quais foram os pontos que a gente já falou. O primeiro ponto é aonde eu estou. É muito importante saber aonde você está. Para você saber onde você quer chegar, você precisa saber onde você está. Então esse é o primeiro ponto, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Aonde eu estou. Uma vez que você sabe onde você está, como assim onde eu estou? Você está endividado? Você é uma pessoa endividada? Se você é endividado, você vai fazer planos para quitar as suas dívidas, tá certo? Não adianta você querer fazer investimentos, investir em bolsa de valores, investir em renda fixa, enfim, pensar em multiplicar o seu capital, sendo que você tem dívidas para pagar. Eu aconselho que você pague primeiro as suas dívidas. O primeiro ponto é você pagar as suas dívidas, caso a sua situação seja de endividamento. Caso você esteja endividado, tá certo? Se você não tem dívidas, mas você gasta tudo que você ganha, você tem que fazer planos para como gastar menos, se esse é o seu caso, tá? E nem sempre a gente tem a sensação, muitas vezes, de que para mim sair das dívidas, para fazer sobrar dinheiro, eu tenho que cortar gastos. Nem sempre você tem que cortar gastos. Ao invés de cortar gastos, você pode gastar melhor. Eu ainda vou explicar isso aqui, é que assim, isso aqui dá um tema gigantesco, né? Para uma live inteira só sobre isso. Eu ainda vou falar sobre isso aqui. Sobre a diferença entre gastar menos e gastar melhor. Tá certo? Se aonde você está hoje se a sua situação financeira hoje sobra dinheiro, mas você não sabe como multiplicar esse capital, é muito importante que você procure conhecimento sobre como multiplicar isso daí. Como investir esse dinheiro de forma que renda algo bacana para você, um rendimento legal, um rendimento interessante, tá? Ou se a sua situação é a espera de um milagre, então você tem que orar muito aí para ter esse milagre descer, viu? Esse é o primeiro ponto, aonde eu estou. Esse é o primeiro ponto que a gente tratou aqui na live. O segundo ponto é onde eu quero chegar. Você precisa saber onde você quer chegar.
Porque, digo novamente, repito, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, tá? Qualquer caminho serve, qualquer coisa que chega pra você vai servir, porque você não sabe onde você quer chegar, tá bom? E esse onde eu quero chegar, no caso de casais, que eu falo aqui especialmente para casais, esse onde eu quero chegar depende do alinhamento de vocês. Eu até citei aqui a história da Torre de Babel, que Deus confundiu a língua ali do povo, que o povo falava só uma só língua, e aí, quando eles começaram a falar línguas diferentes, aí cada um foi para um canto. Então o alinhamento de vocês é muito importante. E esse alinhamento depende de uma boa comunicação, tá certo? É necessário que haja uma boa comunicação. Eu até me lembrei de uma outra coisa aqui, que é necessário, eu tô falando essas coisas aqui, mas existem pessoas que não estão ainda assim nesse, que o problema deles é outro, né? Que o problema deles é primeiro conseguir se alinhar, né? O problema deles tá antes ainda do patamar que eu tô tratando aqui. É muito importante a transparência. Cara, isso é muito importante. O que eu vejo assim de pessoas, de casais que infelizmente não vão para frente por falta de transparência entre os dois, cara, não tá escrito no gibi. Se essa é a sua situação, fica tranquilo que você não tá sozinho. Você não tá sozinha. Porque tem muitos casais mesmo que não vão para frente porque parece uma questão de mistério ali, cara. Sabe? Um quer esconder do outro quanto ganha. Tem um termo assim, emprestar dinheiro pro meu marido. Eu emprestei dinheiro pro meu marido, eu emprestei dinheiro pra minha esposa. Cara, isso pra mim soa como absurdo. Como assim emprestou? Como assim emprestou? Não existe essa de emprestar dinheiro pro marido, emprestar dinheiro pra esposa. Cara, a renda de vocês é uma só. Tem que ser uma só. Isso é o princípio básico. Tem que ser uma só. Vocês são uma só carne. Então, quando a Bíblia fala que duas pessoas, quando se unem, tornam-se uma só carne, é uma só carne em todas as áreas. Em todas as áreas, inclusive nas finanças. Eu achava assim que todo mundo já juntava as rendas, que isso era algo normal. Todo mundo fazia isso. Mas não, cara, muita gente não faz isso. Muito casal é cada um com o seu. Eu faço o meu, ela faz o dela. Cara, enquanto aqui na minha casa foi assim, as coisas ficaram emperradas. Se você que está vendo isso aqui nesse momento ainda não acendeu a luz sobre isso, cara, você precisa urgentemente se ligar para isso, acordar para a vida em relação a isso. Cara, é uma só pessoa. Vocês são uma só pessoa. E inclusive nas finanças, a renda de vocês é uma só. Se cada um ganha 2.000, então vocês ganham 4.000. Vocês não vão fazer as contas de vocês baseado em 2.000. Vocês vão fazer as contas baseadas em 4.000. Tá certo? Se a mulher ganha 3, o marido ganha 2, então vocês ganham 5. Se o marido ganha 5, a mulher ganha 4, então vocês ganham 9. Se cada um ganha R$500, então vocês ganham 1.000. É assim que funciona, isso é básico. Isso é básico. Antes de fazer planos, vocês precisam alinhar isso daí. Precisam urgentemente. Se ainda não é assim, cara, junta. Denner, mas é muito difícil, cara. Meu esposo é muito difícil. Ele quer as coisas tudo do jeito dele. Minha mulher é muito gastadeira. Meu marido é muito gastador. E tudo mais. Cara, vocês precisam alinhar isso daí. Vocês precisam... Lembra que eu falei aqui sobre comunicação? Vocês precisam sentar e conversar sobre isso daí. Vocês precisam colocar isso na mesa. Mas tem que ser uma comunicação assertiva. Não adianta você chegar com o pé na porta
A hora que você for falar com seu marido, a hora que você for falar com a sua esposa. Não adianta você chegar com o pé na porta, com autoritarismo. Vai travar, vai travar. Eu digo isso porque eu sou assim. Todas as vezes que a minha esposa, quando ela chegava, de vez em quando ela chega assim, falando assim, querendo impor alguma coisa, só tô dando exemplo, tá? Já gera um bloqueio em mim, isso daí. Então, o autoritarismo gera um bloqueio. Se você, esposa, é mais ligada em finanças, você quer crescer, seu marido tá meio ali, não liga muito para essas coisas, não chega com o pé na porta. Marido, se você é mais ligado nisso daí, se você quer fazer o dinheiro render mais, você quer fazer investimentos, você quer crescer, você quer adquirir bens e tudo mais, e a sua esposa não tá muito preocupada com isso, cara, não chega com o pé na porta. Não chega querendo impor para ela. Geralmente, quando isso acontece, quando a pessoa não é muito ligada nisso daí, quando é uma pessoa que não está muito preocupada com isso, tem uma origem. Então procura entender a origem do porquê o teu cônjuge é assim. Por que que o teu esposo, ou por que que a tua esposa é desse jeito. Tá bom? Então não chega querendo impor, tá bom? Procura entender primeiro. E aí vocês vão se acertando. Para isso é necessário uma comunicação. Uma boa comunicação. Tá certo? Isso é muito importante que seja assim. Tá certo? O terceiro ponto que a gente falou aqui foi sobre as metas. Ter metas detalhadas. É necessário que o casal tenha metas. É necessário. E essas metas, elas têm que ser claras, bem definidas, precisam ter prazo, precisam ter valor monetário, preço, tá certo? Existem algumas categorias. Existem os sonhos. Quais que são os sonhos? Os sonhos são aquelas grandes realizações. São as coisas grandes que você quer fazer. Por exemplo, eu citei aqui já que um dos meus grandes sonhos, assim, coisa grande mesmo, é, ao me aposentar, depois dos 65 anos, ser bilionário. Mas isso tem um porquê, isso tem uma razão, tá? Não é só pelo valor monetário em si, tá bom? Então essa é uma grande realização, é um grande sonho. E abaixo disso, as coisas vão ficando mais detalhadas, mais claras. O que eu preciso fazer para aos 65 anos eu ter esse patrimônio? Aí vem as metas. Aí depois das metas vem os objetivos. Os objetivos é aquilo que, por exemplo, para mim aos 65 anos eu conseguir essa meta, eu sei que eu preciso que a melhor forma é através do empreendedorismo. Então, o que eu posso fazer hoje para começar a empreender? Esse vai ser o meu objetivo. E aí, a partir do objetivo, Fernandão entrou aí, Renata também, minha mãe já mandou um boa noite aí, Henriquezão. Show de bola, maravilha, galera. Então, como eu só voltando aqui, os grandes objetivos, as grandes metas, os grandes sonhos, as metas, as pequenas metas, que são os objetivos. Citei aqui o meu grande sonho, né? Para me chegar nesse grande sonho, eu preciso fazer pequenos passos, e esses pequenos passos vão permitir que eu alcance esse sonho maior. Então, por isso a importância de eu detalhar os meus sonhos. Não é simplesmente, um outro exemplo aqui, eu quero ter uma casa na praia. Mas se isso for só algo vago, o seu cérebro não vai entender. Então, dificilmente você vai conseguir alcançar esse sonho. Porque o teu cérebro não vai entender isso daí, porque ele não entende comandos soltos. Beleza, o teu grande sonho é uma casa na praia. O que você precisa fazer hoje para daqui, por exemplo, se daqui 10 anos ter essa casa na praia, o que você precisa fazer hoje? Então, o teu sonho que vai ser realizado daqui 10 anos precisa começar a ser construído hoje. E para isso você precisa ter metas detalhadas, um passo a passo que você precisa cumprir para você conseguir chegar nesse seu grande sonho.
Minha mãe tá dizendo aqui, ó, eu tenho esse bloqueio. Qual que é o bloqueio, mãe? Me fala melhor aí. É o bloqueio do autoritarismo, querer impor ali a sua opinião, é isso? Se for isso aí precisa ser abandonado, tá? Porque você não vai conseguir mudar ninguém. Você não consegue mudar ninguém, absolutamente ninguém. Nós, seres humanos, não conseguimos mudar ninguém. A única pessoa que a gente consegue mudar é a gente mesmo. A gente mesmo. Se a gente não mudar a nós, a gente não vai conseguir mudar o outro, tá bom? Só voltando aqui pra live, pra sequência aqui. Então a gente precisa ter essas metas detalhadas, tá? Porque o seu cérebro não entende comandos soltos, ele não entende, então você precisa detalhar ali o passo a passo, o que você precisa fazer hoje para você conseguir, sei lá, por exemplo, seu sonho pode ser ter uma Lamborghini, por que não? Vamos dizer que seu sonho é ter uma Lamborghini. O que você precisa fazer hoje para ter uma Lamborghini? Tá bom? Minha mãe tá dizendo ali, ó, compro sem necessidade, sou compulsiva. Ó, eu não acredito em compra sem necessidade. E eu vou explicar o porquê. Compra sem necessidade, não existe compra sem necessidade. Toda compra tem um porquê. Se não é algo se não é algo útil, se não é algo que você está precisando, provavelmente para, como é que eu posso dizer, para estancar ali alguma coisa que está descontrolada. Eu até fiz um vídeo já sobre compulsividade por compras. Então não é sem um motivo. Ah, eu comprei sem motivo, sem necessidade. Pode ser que você não precisava daquele objeto, daquela coisa que você comprou. Mas tem um motivo. Tem algo por trás disso daí. Não existe uma compra sem motivo. O quarto passo é ter um orçamento, uma vez que você detalhou os seus planos, o que você quer fazer. No caso, você quer ter uma Lamborghini. Ou você quer ter uma casa na praia. Quanto que custa uma casa na praia? Custa R$1.000. Só um exemplo. R$1.000. Custa R$1.000. Quanto que você precisa juntar e investir por mês para daqui 10 anos você ter esses R$1.000? Vou colocar um número melhor aqui. R$1 milhão. Vamos dizer que custa R$1 milhão uma casa na frente da praia. Quanto você precisa juntar por mês e quanto tempo para você conseguir essa casa na praia? Tá bom? Então, isso aí vai ser colocado no seu orçamento. Então, você vai fazer um pouquinho de cada vez até chegar no seu objetivo final. Tá certo? E o último passo é o acompanhamento e o ajuste dessas metas. Vamos supor que você estipulou, você vai precisar juntar R$100 por mês e investir esses R$100 para daqui 10 anos você conseguir o seu objetivo. Ah, mas esse mês eu não consegui, cara. Aconteceu várias coisas e eu não consegui juntar esses R$100. O que eu vou fazer? Consegui juntar R$50, então eu vou ajustar isso daí. Se esse mês eu não conseguir R$100, juntar os R$100, então mês que vem eu vou juntar 125 e no mês seguinte eu junto mais 125 para compensar esses R$50 que eu deixei de investir esse mês agora. Isso chama-se ajuste de metas. O acompanhamento não é só jogar lá e simplesmente largar. Não, você tem que acompanhar, tá? Porque vai dar errado. Tá bom? Você vai estipular seus planos ali, mas vai dar errado. As chances são que vai acontecer alguma coisa e vai dar errado. E aí você precisa ajustar, tá certo? Você precisa ajustar o caminho, você precisa fazer o acompanhamento e o ajuste do que necessitar ser ajustado. Tá bom? Isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Com quem já conseguiu muita coisa na vida, também é assim. Quem hoje já é milionário, bilionário, você pode ter certeza que ao longo da vida ele precisou ajustar muita coisa. Porque a nossa vida é assim. A nossa vida não é uma linha reta, que as coisas acontecem extremamente previsíveis. Não, ela é uma linha assim, ó, ondulada. Ela vai a altos e baixos. Então, ao longo do tempo, você vai ajustando aí essas metas. Beleza, gente? Isso daqui, essa live de hoje,
ela não tem o objetivo assim de encerrar o tema como o casal se organizar financeiramente. Meu objetivo aqui, na verdade, na live de hoje é um pontapé inicial, tá? Para vocês terem um norte, uma noção do que fazer, tá certo? A partir do que foi falado aqui, existem mais muitas coisas ainda que precisam ser ajustadas. Por exemplo, se hoje você está endividado, você precisa saber como sair das dívidas. Existe uma técnica mais adequada para como você sair das dívidas. Se você é uma pessoa que gasta muito, existe uma técnica para você deixar de gastar tanto. Se sobra dinheiro, existe uma técnica sobre como você investir de maneira mais adequada o seu dinheiro, tá certo? Então, assim, o objetivo dessa live aqui é dar um norte, tá bom? Para você que está assistindo, tanto ao vivo aqui quanto no gravado. O objetivo dessa live não é estancar, encerrar o assunto, como o casal deve se organizar financeiramente, não. Mas, na verdade, é abrir um leque para vocês, abrir um pouco a visão sobre como o casal deve se organizar financeiramente.